Estamos começando mais um Outlivecast, eu sou o Nicolas Santos e hoje eu recebo aqui no estúdio Daiane Dan, ela que é fotógrafa, produtora de conteúdo com foco em ecoturismo. Dai, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui hoje com a gente. Tô muito feliz, obrigado meu. Antes de falar um pouquinho, na verdade a gente tem vários temas aqui que me interessam, né? Falar de fotografia, falar das experiências, das expedições que você faz também, um pouquinho de mergulho e também quero falar de montanhismo, que eu tenho bastante curiosidade. Mas antes de entrar nesse assunto, a gente queria conhecer a Daiane antes, né? E o que te despertou a começar a ser uma criadora de conteúdo com foco em ecoturismo? Nossa, eu brinco. Primeiramente, muito obrigada. Tô muito feliz pelo convite. Eu acho que falar de uma vida ao ar livre, né, como um todo, de uma forma geral, é uma coisa que me satisfaz muito, que me incentiva muito. E tá aqui para falar para mais pessoas sobre isso é cada vez mais incentivador, né? Para realmente trazer a galera para esse mundo. E assim, eu brinco com os meus amigos que se eu pudesse escrever um livro, assim, daria um livro de muitas histórias, porque o tanto de mudança que eu tive na minha vida de uns anos pra cá foram grandíssimas. Mas eu acho que, assim, falar disso, eu acho que poderia começar com a minha formação, que eu me formei em Direito, sou advogada, trabalhei na área, assim, uns 3 anos com sociedade e tudo. E essa área do escritório em si já estava meio... Tava me aprisionando um pouco, assim. Então, eu estava sentindo incomodada e tudo. E foi aí que o yoga entrou na minha vida. Fazendo uma aula, gostei muito. Me incentivou, assim, a realmente buscar um pouco mais, estudar e tudo. Então, eu entrei muito nessa área do yoga. E foi aí que eu comecei a sair um pouquinho mais do corporativo, do escritório. Aos poucos, fui fazendo essa transição de carreira e me tornei professora de yoga. E nesse caminho, nesse meio tempo... sempre tive muita vontade, sempre gostei muito de viajar. E quando foi, acho que em meados de 2020, assim, que eu realmente estava dando muita aula de yoga. E eu falei assim, olha, a minha condição hoje me proporciona fazer isso em outros lugares. Então, foi aí que eu tomei uma decisão. Acho que a minha grande chave, assim, pra tudo, eu acho que começou daí. Que foi quando eu vendi todas as minhas coisas. Porque, assim, eu queria viajar, mas na época eu não tinha tanta condição assim. Eu falei, não, vou fazer acontecer agora de que forma, né? E pesquisando, tentando me programar e tudo, na época eu vendi todas as minhas coisas. Eu tinha um apartamento, casa, carro, né, no caso. Várias coisas, eu vendi quase tudo. Pra não dizer que eu não vendi tudo, eu acho que eu fiquei com uma mala de roupa e uma caixa de coisas de escritório, cozinha, enfim. E fui viajar, fui fazer um mochilão pelo Brasil. Na época eu tinha passado a primeira onda da pandemia e tudo. E fiquei assim durante quase um ano, acho que uns 10, 11 meses viajando pelo Brasil. E foi muito interessante porque nessa época foi o meu grande insight, assim, principalmente para dar abertura para as expedições. Porque na época meu primeiro destino foi a Amazônia, inclusive, fiquei 1 mês lá. Fiz voluntariado, fiz projetos nas comunidades ribeirinhas, então aquilo tudo me incentivou. E eu tava viajando sozinha, como mulher, mais ou menos no meio da pandemia. Foi uma grande transformação, um processo muito grande. Então eu falei, por que talvez eu acho que eu não passo por isso sozinha. Então eu acho que outras mulheres também passam por isso. Então por que não proporcionar uma forma, uma maneira de que elas também tenham essa experiência? Foi aí que surgiu a primeira expedição para a Amazônia. E em 2021, acho que foi em outubro ou novembro de 2021, juntei um grupo de mulheres, fiz um roteiro para lá, como passei muito tempo na Amazônia, conheci bastante a área lá, e montei a primeira expedição para a Amazônia. E daí que realmente começou a desenrolar todas as expedições. Mas nessa época do mochilão, eu conheci muitas pessoas, eu fazia muito voluntariado. Então, eu conheci uma galera muito da hora, assim. E aí que entrou novamente a fotografia na minha vida também. Porque eu aproveitei pra tudo isso, registrando absolutamente tudo. Na época eu tinha só um celularzinho, um computador. E aos poucos eu fui montando, né, meu set, vamos dizer assim. E a partir daí eu vi que mostrar o mundo de um outro olhar, não só turístico, vamos dizer assim, né? Mas o ecoturismo em si, ele vem muito mais profundamente porque ele traz a sustentabilidade, traz a preocupação com o meio ambiente e principalmente também o incentivo às comunidades locais, que é um trabalho incrível também. Então é um outro olhar da viagem.
Então, a partir daí, eu insiro também nas expedições e trago também nas redes sociais, que eu acho que é uma grande forma, uma grande ferramenta hoje para espalhar cada vez mais isso pra galera. Sua mensagem, né? Total. E começando assim, falando da expedição, como que é a rotina lá? Você acorda? Como que funciona? E por que sua mulher? Você decidiu encorajar as mulheres a viajarem sozinhas, talvez pelo seu case, né? De começar a viajar e de repente empoderar as mulheres a ter essa experiência. Conta pra gente como é a experiência lá, desde que você acorda até o final do dia em uma expedição, por exemplo, na Amazônia. Falando especificamente, hoje eu já faço para outros destinos, mas especificamente da Amazônia, eu acho, pra mim é um roteiro muito especial, porque foi meu primeiro, né, mas também porque o lugar em si, ele naturalmente já traz uma grande transformação, né, pelo lugar, pela energia do local e pela imensidão, assim, de coisas. E eu gosto de dividir em 2 etapas a expedição, assim. Em uma parte, a gente vai mais para visitação mais turística mesmo, turisticamente falando, é um lugar muito incrível, Presidente Figueiredo, que é perto de Manaus. Ali a gente tem acesso a várias cachoeiras, coisas que muitas pessoas não sabem, que existem cachoeiras incríveis dentro da floresta. Então a gente tem ali um momento mais físico, a gente faz bastante trilha, meditação durante a trilha, eu gosto muito de colocar também várias dinâmicas de autoconhecimento durante a expedição, porque é isso que traz um pouco mais de introspecção, de conexão com o lugar. E a segunda parte é quando a gente vai para a pousada de selva, que aí a gente fica imerso na pousada, que a gente só consegue chegar de barco, e uma das noites a gente passa dentro da floresta, que é acampando dentro da floresta amazônica. Essa é uma experiência, assim, para mim, que é muito incrível, porque ali a gente tem um contato profundo e imerso mesmo na floresta. É uma experiência muito, muito bacana. E por que com mulheres? Foi porque a experiência que eu tive como viajante solo, né, como mulher e tudo, a gente sabe que hoje, né, a mulher em si, falando no Brasil, mas em várias partes do mundo também, tem às vezes os desafios, né, de realmente viajar como mulher, por causa, às vezes, do preconceito, da dificuldade, da violência. Mas justamente por isso que é o meu intuito, é de incentivar realmente cada vez mais mulheres a tomar essa decisão de viajar, porque eu acredito que a viagem é uma grande ferramenta de autoconhecimento e de transformação como um todo, sabe? Então, de transformação e de autoconhecimento, querendo ou não, quando você viaja, principalmente para um grupo específico, objetivo para isso, você está muito mais aberta às coisas. Então, a receber, a conhecer, a vislumbrar. Então, é uma oportunidade perfeita para você realmente se conectar consigo mesmo, primeiro, e, segundamente, com o todo, né? E ali você tem um ambiente, eu brinco assim com as meninas, que é um ambiente seguro, é um ambiente, sabe, é uma egrégora, eu falo muito isso, assim, para que realmente a mulherada tenha um espaço ali que muitas vezes no cotidiano não tem. E é a mulherada de tudo quanto é idade, tudo quanto é tipo, tudo quanto é jeito, sabe? E é o mais rico de tudo, porque quando você traz essas experiências, você acaba aprendendo muito uma com a outra. Então, já teve menina desde 18 anos até 50, 60 anos, que teve numa mesma viagem. Caramba. Então, pensa assim, é uma troca dinâmica super legal. Assim. E além dessa dinâmica de autoconhecimento, você faz alguma dinâmica de yoga também? Sim, sempre. Eu também tenho formação em yoga, né? Então, eu gosto muito de trazer... Hoje eu não consigo, já por causa da minha rotina, não consigo dar aulas, mas as aulas durante as expedições eu trago. Que é nessas aulas que tem toda a conexão e todo o autoconhecimento também. Além das dinâmicas, eu trago as aulas de yoga também praticamente todos os dias, que é mais uma forma de desconectar também. Caramba, e como que é o feedback dessas mulheres que participam? Eu imagino que as redes sociais hoje, o dinamismo que é, você mostrando sua rotina, as viagens, cada vez mais elas se interessam em participar, né? Então, é super positivo, né? Tem como a gente usar as redes sociais de forma positiva. E como que é o feedback dessas pessoas, dessas mulheres, né, que participam? Nossa, é muito interessante, porque são feedbacks muito distintos, mas se eu fosse pegar um padrão, assim, o que eu mais observo nos feedbacks das meninas quando viajam comigo principalmente, nossa, foi uma virada de chave. Porque esse momento todo que a gente separa só para viver aquilo e mais nada, assim, se abstém, assim, um pouco da rotina, dos desafios, até momentos, às vezes, que a mulherada passa, assim, de forma pessoal mesmo, né? Então,
tudo aquilo se esvai para ela se concentrar somente nela. Então, eu vejo muito o feedback nesse sentido, que é uma virada de chave para grandes decisões, para Momentos de mudança, momentos de mudanças, principalmente. Sim. Porque ali você tá num momento muito, muito intrínseco. E antes mesmo da gente realizar a expedição, sempre passa um formulário. Qual a sua expectativa com a viagem, né? Eu sempre gosto de perguntar isso. E a expectativa é exatamente essa. É um momento para mim. É um momento específico para eu me conhecer melhor, para eu ter um pouco mais de tempo para eu pensar em mim mesma. Eu acho muito legal, principalmente quando mães viajam comigo. Porque tem um momento ali delas e que... Depois que é mãe, não tem mais isso, né? Acaba. Não muda muito, né? A rotina muda muito. E, o seu tempo não é mais seu tempo. Não, é sempre compartilhado, é sempre demandando. Tem muitas demandas, né? E ainda mais essa mulherada que é mãe, que trabalha, que faz isso, sabe? Eu falo assim, que a mulherada é raçuda mesmo, assim, potente. Puxado. Então, quando eu vejo isso, que elas tomam um tempo só pra elas falam assim, cara, quanto eu precisava disso, sabe? Eu precisava desse tempo, assim, só pra mim, pra eu realmente me enxergar de novo. E eu não falo que é uma coisa, assim, que vai mudar em si toda a vida dela, mas vai mudar um pouquinho, só que seja uma sementinha plantada ali, vai renovar, ou então vai vir, ou voltar pra rotina com muito mais vigor, com muito mais clareza e muito mais potente, sabe? Não, bem bacana. E eu já li bastante sobre ciência e natureza, né? Então eles falam que o contato com a natureza, o mesmo ground, né? Pisar descalço na grama, na areia, enfim, que você consegue ter mais saúde, mais bem-estar, justamente por essa conexão. Isso é o que a ciência fala. Eu quero saber o que você sente quando você está lá nessas expedições. De fato, isso acontece mesmo? Então... Fala que a questão da ansiedade pode diminuir, até o sistema imunológico muda nessas situações. O que você sente quando você tá lá? Você fica revigorado, fala, cara, realmente esse negócio muda, né? Nossa, eu sou desconfiada pra falar isso, porque assim, eu tenho um certo arrepio de cidade. Se eu for falar assim, se for morar, eu morei em Vitória até ano passado. Eu sou de lá, sou do Espírito Santo. E Vitória, por mais que é cidade, né, capital do Espírito Santo, é rodeada por praia e tem muita natureza e tudo. Então, sempre quando dava, eu dava uma fugidinha pra praia, acontecia e tal. Hoje eu moro em Curitiba, é um pouco diferente. É mais cidade-zona, assim. Ainda assim, tem vários parques arborizados. Então, assim, eu fico aquela coisa, né? Tentando fugir sempre pra natureza, porque é exatamente isso que você falou, que é essa conexão em si, cientificamente falando, já é comprovado que é algo que realmente revigora e traz um bem-estar que você às vezes nem consegue explicar, mas espiritualmente falando também é uma coisa muito divina, assim, porque em se tratando de energia, é uma coisa que traz realmente um vigor muito grande. Você consegue ter aquele momento de, nem que seja 5 minutinhos que você vai parar ali pra respirar, nem que seja pra abraçar uma árvore, então sentir o cheiro do ar puro, aquilo vai trazer, não diria um escape, mas vai te retornar. Eu gosto de falar assim, de que te retorna às suas origens. Porque é de onde a gente veio, sabe? É da natureza, é de algo divino, assim. Então, eu acho que esse é o maior sentimento que eu tenho quando eu tô no meio da natureza. É como se eu retornasse pra mim mesmo, pras minhas origens, sabe? Eu vivi na cidade, assim, praticamente minha vida inteira, né? Hoje eu tô morando em Itu, que é uma cidade do interior, bem próxima aqui de São Paulo. E eu nunca dei tanta atenção pra natureza, assim, né? Hoje eu tô comprando planta, palmeira. E eu comecei cada vez mais a me interessar por isso, né? E realmente tem uma diferença absurda, assim, você tá em conexão com a natureza e acho que até proporcionar isso para as pessoas, né? As pessoas não têm, principalmente na cidade grande, ambiente cada vez mais acelerado, as pessoas não têm tempo para parar e pensar e refletir, ou de repente só no carnaval, quando viaja, sente, fala, nossa, agora eu tô revigorado, né? Vou voltar pro trabalho. E não é algo recorrente, né? As pessoas não param para fazer isso. Total. Mas hoje uma dica que você daria para uma pessoa que gostaria de fazer um mochilão, assim, uma dica prática e assertiva. E uma segunda pergunta, se você, com relação à alimentação, né? Sei lá, você viaja
hoje não só no Brasil, mas pelo mundo também. Se você leva algum suplemento, sei lá, alguma coisa, porque salva a gente, né? Muitas vezes você tá num lugar, total. não conseguiu comer, não tinha... O que você leva? Cara, esse negócio da alimentação é uma coisa... Nossa, já passei por várias transformações, assim, em relação à alimentação. Mas só em questão do mochilão em si, eu gosto muito de... Eu recebo sempre essa pergunta. Porque eu vejo hoje que tem vários aspectos. Algumas pessoas, elas observam, elas veem o mochilão como escape. Como, tipo assim, eu não gosto da minha vida e quero mochilar pra resolver minha vida. Uhum. E muitas vezes isso é um erro porque o mochilão acaba, uma hora você... Volta pra realidade. Volta pra realidade e o que você vai trazer de bagagem? Sim. Sabe? Não, mas eu quero viver nômade. Ok, até como nômade, eu acredito hoje que você vai chegar a um ponto que vai falar, tá, e agora? Né? Vou continuar como nômade a vida inteira, sabe? Porque... Então, tem vários aspectos. Depende muito da expectativa da pessoa. Não, eu preciso de um mochilão, tipo assim, pra realmente... Foi o meu caso, inclusive. Na época, pra tomar várias decisões, pra fazer, inclusive, viajar para lugares que eu gostaria e não tinha oportunidade, porque eu tinha um compromisso e tudo. Uhum. Mas aí, a primeira pergunta que eu faço pra quem fala assim, eu gostaria de fazer um mochilão. Eu falo assim, tá, você tá disposto a quê? Porque tem vários tipos de mochilão. Eu posso ter a minha casa, sair para um mochilão e voltar. Eu posso largar tudo e ir viajar. Passar um ano fora. 1 ano, 2 anos, Nossa, 3 pesado. anos, sabe? Então, tem várias formas de você fazer isso. E então, a primeira coisa que eu falaria hoje para quem quer ter essa experiência é qual é o seu objetivo com essa viagem longa, ou esse mochilão, essa experiência que você quer trazer para sua vida. Qual é o seu objetivo? Tenha isso muito claro, porque a partir daí você vai realmente começar a entender se aquilo é para você ou não, porque também não é para todo mundo. Exatamente. Sabe? Eu brinco assim, nossa, mas você fez um mochilão assim, cara, eu passei muito perrengue no mochilão, mas tipo assim, Eu vou falar em perrengue já. Mas foi muito. Coisa assim, pô, eu não sabia o que eu ia fazer, onde eu ia estar na semana seguinte. Então, eu abri o computador e falei assim, cara, tem aplicativos hoje que, inclusive, dão esse suporte pra fazer voluntariado. Eu abri o computador, tá, eu tô a fim de ir pra tal lugar. Tá, o que eu posso fazer lá? Aí chegava lá, oferecia aula de yoga. Eu já dei aula de yoga na praia, eu dei aula de yoga online. Eu chegava no hostel e falava assim... Olha, eu sei mexer em rede social, sei fotografar, sei dar aula de yoga, eu faço o que você quiser, me dá alimentação e hospedagem. E fiquei assim muitos meses. Sério? Tipo assim, e eu economizava. Eu lembro que o meu consumo, tinha mesa que tinha um pouquinho mais, um pouco menos, mas gerava em torno de R$1.000 o meu consumo mensal. Não era muito, assim, em relação a hoje, por exemplo. Então, o que você realmente está disposto a fazer? Eu acho que é a pergunta-chave, porque aí vai desenrolar outras coisas. Tem formas de você fazer mochilão e você, por exemplo, eu quero fazer um mochilão de 6 meses. E você se programar, ter uma média de custo durante esses 6 meses, tem toda uma programação. Coisa que eu não fiz nada. Não fiz nada de programação, não fiz nada disso. Foi na raça. Foi, tipo assim, vamos ver o que vai dar. E deu muito bom, mas às vezes deu ruim também. Me acidentei durante o mochilão. Caramba. Foi uma coisa, assim, que eu lembro, assim, com muito carinho até, porque eu conheci pessoas durante essa estrada que me deram muito suporte. A minha família sempre esteve presente também, assim, mesmo que de longe, mas quando você tá no perrengue, quando tá na situação, é que você vê realmente quem vai estar ali pra te ajudar. E eu vejo que quando você se abre pra esse caminho, várias pessoas muito boas aparecem, sabe? E oportunidades incríveis. Eu conheci pessoas do nada, tipo assim, eu tô indo pra tal lugar, vamos? Vamos. Eu não tinha esse compromisso, né? Sim. Então, vamos fazer acontecer, enfim. E foi nessa aventura toda, assim, que eu conheci pessoas incríveis, que eu dei start realmente no meu trabalho hoje, como criadora de conteúdo de viagens. E você faz tudo, você também. edita, você filma, tira foto. Cara, eu faço tudo. Edição Hoje eu sou puxado, comercial, né? administrativo, produtor, tudo. Coloca Mas os hoje eu filtros tenho uma lá. pessoa, meu parceiro, meu noivo também, que é fotógrafo, e hoje a gente trabalha em bastante projetos juntos. A minha realidade hoje, ela é bem diferente do que da época Quando você começou. que eu fiz o mochilão, assim. Nossa, completamente diferente. Os compromissos, querendo ou não, meus trabalhos com as marcas, eles mudam, vão evoluindo, vão mudando. Então, hoje é completamente diferente, assim. Até porque eu tenho equipamento também, eu tenho que ter um lugar para deixar meus equipamentos. Então, hoje eu tenho uma casinha, tenho base, mas continuo vivo nessa loucura de viagem também. Você falou em perrengue aqui, teve uma
uma vez que eu fui pro Peru, fui dar uma palestra lá, uma clínica de natação. Eu amo esse país. E aí, sei lá, 2 dias aqui eu tô livre, eu vou pra Machu Picchu, né? Falei, vou pra Machu Picchu, beleza, nunca fui. Eu falei, beleza, vamos ver como é que é lá. Cheguei lá e todo mundo vendendo capa de chuva embaixo lá. Eu falei, eu não vou comprar capa de chuva. Eu fui a única pessoa que não comprou a capa de chuva foi eu. Eu falei, não, vou subir assim. Eu cheguei lá, chuva, o tempo todo chuva, e anda pra caramba lá naquele lugar. Sim. E eu falei assim, caramba, não comprei a capa. Aí o senhorzinho subiu, não sei como que ele subiu, ele falou, eu te avisei pra você comprar. Não acredito. Eu falei, caramba, cara, eu não comprei. Ali eu tava desesperado já estavam me vendendo por $100 a porcaria da capa de chuva. Nossa. Eu falei, agora eu não vou comprar, vou andar na chuva. Qual é o maior perrengue que você já passou assim? Você falou que se acidentou, mas um perrengue que você falou, cara, eu passei fome, eu passei frio. O que você já passou nessas viagens aí? Ixi, muita coisa. Mas você falou de chuva, e olha que interessante, né? Peru é um país que eu gosto muito. Desde a primeira vez que eu fui pra lá, todo ano eu tô voltando pra lá. Inclusive com expedições. Mas assim, perrengue é uma coisa que parece... Não, teve uma certa época que parecia que eu gostava de perrengue, de tanto procurava, que eu tava procurando perrengue, porque assim, várias coisas aconteceram. Em questão do acidente, foi uma coisa que isso pode acontecer em qualquer momento, não necessariamente no mochilão, viajando, enfim. Mas foi numa cachoeira, foi numa trilha que a gente fez e no meio do caminho começou a chover. Aquela garoinha, sabe aquela garoinha que molha e que fica perigoso, não é aquela chuva pesada, mas você sabe que tá tipo ali. Aquela neve começando a derreter, que você pisa. E uma das coisas, inclusive, que eu recomendo, não combina de jeito nenhum chuva e cachoeira. Tá. É uma coisa extremamente perigosa, assim. E a gente não acreditou que fosse piorar ou que fosse acontecer qualquer coisa e continuamos a trilha de 2 horas. Foi quando a gente chegou na cachoeira linda. Cachoeira d'Água Branca, em Ubatuba. Coisa mais linda, assim. E subimos, estava eu, um amigo e um guia. Nós subimos um pouco mais pra ver a cachoeira mais de perto. Então fizemos uma trilha pra subir. E na volta, eu estava descalça. Não estava de bota, não. Estava descalça e com o celular na cintura. Quando a gente foi descer, voltando assim, numa curvinha, eu fui pisar e era grama, só que era só um gramadinho por cima, eu não vi que era pedra por baixo. E a pedra escorregou, foi quando eu escorreguei direto. Tipo um musgo assim na pedra. Como se fosse um musgo, mas tinha grama por cima, então por isso que eu não vi a pedra por baixo. Nossa. Foi ali que eu escorreguei e caí justamente numa parte da cachoeira que é inacessível, ou seja, só descem de rapel. Você tá brincando. Então, ali eu saí me debatendo, me machuquei bastante, bati a cabeça. Eu apaguei e acordei. Seu perrengue foi bem pior Nisso que o meu. Então peguei uma chuvinha lá. Quando eu acordei, eu já tava lá embaixo com a água na cintura, assim. E eu meio desnorteado, todo mundo preocupado. Gritando com você. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô? Aí eu olhei assim pra cachoeira, aquela imensidão de queda gigantesca. Eu falei, como é que eu vou sair daqui? Aí o guia começou a me falar assim, fica aí, não sai daí não, que eu vou tentar subir pra te pegar. E eu, inquieta, né, eu falei, não vou ficar aqui esperando se acontece alguma coisa. Eu só dei um mergulho, assim, pra tirar um pouco de sangue, assim, que bateu feio a cabeça, assim. E enquanto um foi pro meio do mato tentar sinal, o outro foi tentar me resgatar, acabando que eu levantei, assim, e fui devagarinho, tentando encontrar ele, e ele conseguiu. A gente se encontrou no meio da cachoeira e descemos. Só que como tava chovendo, não tinha como resgate, não tinha como nada, eu tive que voltar a trilha toda andando. Aí só dei uma fachada assim, amarrada assim na cabeça, uma fachada no joelho que tava bem machucado. E foi assim que eu levei meus primeiros 7 pontos na cabeça. Nossa, pesado. Dali, depois eu comuniquei minha família e tudo, meu pai ficou desesperado, meu Deus, eu vou ir te buscar. Não, eu preciso continuar. E eu fiquei ali, ainda no hostel, o cara do hostel super bacana. Falou, cara, eu só não consigo ficar com você aqui sem trabalhar muitos dias. Mas é de boa e tudo, e continuei. Continuei a saga e ainda fiquei uns bons meses viajando, assim. É aquele negócio que, igual a gente tava falando antes de começar, né? Às vezes a gente tem uma... Não sei se eu acho que isso é uma mente de atleta, talvez aquela coisa da competição, mas assim, não, eu preciso me desafiar. Então eu preciso conseguir, eu preciso completar o que eu me propus a fazer, sabe? Então isso... já vem uma coisa enraizada e às vezes a gente chega a ser teimoso, né? Verdade. Então, assim, não, eu vou fazer. Assim, deu tudo certo. Eu acho, né? Porque tá tudo certo a cabeça aqui. Mas foi uma coisa que me fez muito bem realmente me desafiar e continuar.
Mas eu acho que o maior perrengue, assim mesmo, em relação a acidente, saúde e tal, foi esse, mas muitos outros eu já passei. Até abandonado em cima do vulcão, já foi. O guia foi Nossa. correndo na frente. Foi meu primeiro vulcão acima dos 5.000 e eu fiquei assim, como é que eu vou descer esse negócio assim? Eu acho que ele acreditou que eu tivesse num pique bom. Eu falei assim, essa menina se vira pra Não vai descer. dar conta. E eu cheguei e falei assim, como é que eu vou... E eu gritava ele não me ouvia, ele já tava lá na frente. Cara, eu... Foda-se, vamos descer. Oh, nem sei se pode xingar, eu já acabei xingando. Pode. Vamos descer. Fica à vontade. Cara, vamos descer, fomos correndo e eu saí correndo. Aí era assim, eu entendi que ele realmente tava de boa comigo, porque eu desci, aí ele tava parado lá na frente. Quando ele me via, ele continuava descendo. Então eu falei, então esse cara, tudo bem, ele não é louco de me deixar aqui, mas tá vendo que eu tô descendo, então vamos embora. Boa. Mas aí foi aí que eu aprendi realmente como se desce de um vulcão, e tanto que eu fiz outros mais depois. Ô, Dai, qual o lugar mais incrível que você já visitou, assim, que você viajou, seja no Brasil, fora do Brasil, e qual você morre de vontade de conhecer? Nossa, difícil. Essa é muito difícil, hein? É uma pergunta muito desafiadora. Porque... Ai, o mundo é muito, muito diverso, muito grande pra elencar, tipo assim, cara, qual o lugar mais incrível? Porque incrível é bem geral, sabe? Muitos deles eu acho que são incríveis de várias formas. E dentre os que eu já fui, eu tinha um grande sonho de visitar a Indonésia. Era um país, assim, que eu sentia que, putz, é o meu país, assim, da minha vida. Era um sonho muito grande e eu tive a oportunidade ano passado de explorar bastante o país. E era o meu sonho, assim, né, sabe? Cara, minha prioridade é, se eu bater essa meta, putz, já tô bem feliz na vida, assim. E foi uma experiência muito, muito incrível. Mas hoje, a gente volta, né, e renova os projetos, os planos, e tem vários outros países que eu tenho muita vontade de conhecer. E um deles é Socotra. Não sei se você já ouviu falar, mas parece um país, assim, fora da Terra. É um lugar muito incrível, que eu ainda tenho muita vontade de visitar. Que lembra muito, um pouco, assim, a Indonésia em alguns aspectos, mas é bem exótico, assim. Tem deserto, rios e umas árvores, assim, meio Avatar. Então, tipo assim, essas paisagens, elas me encantam muito, por ser justamente fora da caixinha, assim. Mas, dentre vários outros lugares incríveis, além da Indonésia, eu acho... Peru é um país que eu sou muito apaixonada. É um país incrível, mas é um incrível mais sentimental, vamos dizer assim. Foi uma conexão mais espiritual, mais ancestral, e principalmente porque foi meu primeiro contato com a alta montanha. Então, para mim, foi muito especial também por isso. Por ter me desafiado e ter conseguido atingir alguns objetivos ali que, putz, eu nem achava na minha vida que eu ia conseguir ou poder fazer isso algum dia. Então é muito especial pra mim também. Mas tem outros países como Índia, que é um lugar que eu sou louquíssima pra fotografar. Aí já tem um outro viés, assim, pra conhecer mais a cultura e registrar isso. Então, assim, putz, tem vários países. E a Indonésia em si é um país que eu ainda quero voltar, porque é muito diverso. Tem muitas coisas. Então, uma das coisas que eu mais achei incrível lá foi a biodiversidade marinha, principalmente para as ilhas mais ao norte, que é Rajampá. Para mergulho é um paraíso, assim, na Terra. Uns corais incríveis, uma biodiversidade lindíssima. Caramba. Então, ainda quero voltar para desfrutar mais ainda, porque tem muita coisa, muita coisa. Aí você falou de alta montanha aqui, né? A gente tava falando agora há pouco, você também faz montanhismo, né? Eu não curto muito essa coisa de altura, sabe? Às vezes, sei lá, vou em um lugar muito alto assim, e falo, caramba, cara, eu não sou muito chegado. E de onde começou essa história do montanhismo? Foi um encontro sem muita expectativa e sem esperar muito. Mas foi, hoje, pra mim, uma das coisas mais incríveis. E por isso que eu falo diretamente pra mulherada, mas como um todo, assim, eu acredito muito, assim, que a gente sempre tem que, pelo menos, experienciar algumas coisas, sabe? Tentar fazer algumas coisas, porque você pode descobrir que você ama aquilo e você nem sabia. E com o montanhismo, pra mim, foi isso. Eu lembro que eu sempre ouvi falar do Pico da Bandeira, é o terceiro pico mais alto do Brasil, que fica ali na divisa do Espírito Santo com Minas. Teoricamente, é perto de onde eu morava, né? Que eu morava em Vitória.
mais ou menos umas 4 horinhas de carro, assim, sempre ouvi falar que é lindo, que era incrível. Falei, mas eu não vou fazer esse negócio, pra quê? Tem umas cachoeiras lá lindas e tudo. Falei, talvez um dia eu vou. Acabando que eu fui, conheci, me apaixonei. Tanto que eu vou pra lá direto e acabei montando expedição pra lá também. Mas aí o Pico da Bandeira foi uma experiência, tipo assim, quer saber? Eu vou me desafiar nesse negócio e vamos ver se eu gosto. E foi interessante que na época, eu tava meio que no meio do mochilão, eu acho. Eu não tinha muita condição. E alta montanha em si, às vezes você precisa de um investimento um pouco maior. Os materiais, os equipamentos são caros também, sim, né? Sim. E para qualquer montanha, até porque Pico da Bandeira, por exemplo, acho que é 2.900 de altitude. Não é considerado alta montanha, mas é uma montanha que tem um desgaste ali. E é frio, dependendo, principalmente na época, no meio do ano ali, é terrível de frio. E eu não tinha roupa pra lá pra ir. Só peguei emprestado de uma amiga e falei assim, não, me empresta aí essa roupa de neve que você tem, porque eu acho que vai segurar o frio. E foi assim que eu subi. Foi no meu aniversário. Falei, não, vou fazer isso no meu aniversário. Meu aniversário era no dia seguinte, eu subi num domingo. Mas você fez um curso de montanhismo? Não. Foi na raça, assim? Foi na raça. Fui com guia, tá. Óbvio, na época, assim. E foi uma das experiências mais incríveis do mundo, assim, pra mim. Porque foi a minha primeira vez numa montanha mesmo. Fui no meu passinho, mas acampei no meio do caminho e subimos no pico. E eu peguei uns nasceres do sol mais lindos, assim. Só que eu passei muito frio. Porque era em junho, era o auge, assim, junho e julho ali, que é meio que o auge do frio ali naquela região. Passei muito frio, mas eu falei, cara, valeu a pena cada segundo. E quando eu decidi lá, foi porque a experiência foi muito forte, assim, pra mim. Eu falei, quero fazer mais disso. E o que eu vou fazer agora, né? Aí eu voltei no Pico da Bandeira mais umas 2, 3 vezes, e comecei a fazer. E em Machu Picchu dá pra fazer também? Machu Picchu você consegue só fazer as rotas mais tradicionais. Tá. Tem umas outras ao redor ali que dê pra fazer, mas Machu Picchu eu acho que fica ali. Principalmente, até porque a cada dia, assim, que passa, principalmente com muita aglomeração de pessoas, etc., tem alguns estudos, inclusive, que demonstram que Machu Picchu, daqui a uns anos, assim, ele vai começar a deteriorar e afundar mesmo, assim. E aí não tem nada a ver uma expedição que você faz, ou você pensa em mesclar alguma coisa nesse sentido, de ter uma expedição também de alta montanha? Então, eu vou chegar nesse ponto que é um dos meus sonhos, assim, de reunir uma galera pra fazer alta montanha. Porque aí foi quando, depois disso, eu fui várias vezes em algumas montanhas mais, assim, menores e tudo. E ano retrasado, eu acho. Ano retrasado, que eu tinha uma viagem, porque uma agência me chamou para trabalhar no Peru, para divulgar alguns roteiros de lá, mais turísticos mesmo. Eu ia passar uma semana em Cusco. Falei, não, por que não estender um pouquinho mais? Já que era um lugar que eu queria muito conhecer. E fiquei, sei lá, eu acho que foi uns 25 dias no país. E quando eu cheguei, comecei a fazer os roteiros, fiz umas imagens para a agência. Quando eu terminei de trabalhar dentro dessa uma semana, eu comecei a pesquisar, assim, cara, o que eu vou fazer aqui a mais? E eu descobri que tinha muita coisa pra fazer no Peru. Só que eu tava numa fase, era que um pouco de término de relacionamento, ao mesmo tempo uma fasezinha assim de trabalho, assim, cara, eu preciso me reencontrar em algumas coisas, tudo. Eu quero me desafiar nesse país, quero fazer uma coisa diferente. E quando foi que eu descobri que tinha vários vulcões em Arequipa, na região de Arequipa, ali próximo de Cusco, e ao sul do Peru. E foi quando eu falei assim, quero fazer esse aqui, que eu selecionei a dedo um dos ícones de Arequipa, que é o vulcão Misti. Ele tem hoje 5.820 metros de altitude. Nunca tinha subido uma alta montanha. Aí eu falei assim, já tô aclimatada, porque querendo ou não, quando você já chega em Cusco, já tá a 3.500 de altitude, então você já tá meio que se aclimatando ali. Vou me desafiar nesse negócio aí. Cara, mas não tinha informação nenhuma desse vulcão. Quando eu quis realmente subir. Fui numa hashtag no Instagram que eu coloquei assim, vulcão Misti. Olha só que doideira. Eu queria aquele negócio de qualquer jeito. Aí apareceu uma foto de um nascer do sol de uma mina, e eu mandei mensagem pra Samir, nunca tinha visto ela, não conheço nem nada. Eu falei assim, aqui, vi uma foto sua no vulcão Misti, como é que faz pra ir pra lá? Nossa, sim? Foi exatamente assim. E eu sempre fui, olha só que doideira, né? Sempre foi assim com tudo. Se a pessoa te dá o caminho errado ali... Aí eu vou ter que arcar com as consequências, entendeu? Mas eu falei,
como é que faz esse negócio? Ah, nossa, a menina foi super gente boa, me indicou a agência, me indicou o guia e tudo. Fechei com a agência e fui. Foi um dos desafios mais loucos da minha vida, porque foi a primeira vez que eu tinha subido uma alta montanha. Mas eu cheguei pro guia no dia anterior, que ele faz um briefing, né? Conheci ele pessoalmente, e ele virou e falou assim pra mim, quais os equipamentos que você tem? Aí eu falei assim, eu tenho um casaco, tenho uma luva, tenho assim, assim, assim. Aí ele, tá, ok, mas e o bastão de caminhada? Não tenho. Mas isso aqui? Não tenho, mas isso aqui. Eu falei, tá, eu vou arranjar. E os peruanos, assim, eles são bem diretos com as coisas, né? Não é aquela coisa assim, tipo, não. Tá, você tem? Não tem? Então tá bom, vou arranjar com você, é tanto. Eu falei, caraca, tá, vambora. E foi assim que eu subi sozinha, junto, só eu e o guia. E dali eu falei assim, cara, eu quero fazer muito isso pro resto da minha vida. Foi uma sensação tem uma exigência muito incrível. maior, né? Física, assim, né? Então, acho que tem... Principalmente mental. Eu falo isso, assim, a meditação em si, a gente tava até falando sobre isso, né? Um pouquinho antes de começar. A meditação, ela é do cotidiano, eu acredito muito que deve fazer parte do cotidiano. Mas quando você tem uma mente trabalhada, você, esportista, tu sabe muito bem disso, que a mente, ela comanda muita coisa. Se não tudo, sabe? O físico, ele tem que estar muito bem preparado para diversas ocasiões, mas quando você tem uma mente muito bem trabalhada, ela faz você fazer coisas incríveis. E o corpo ela dita o ritmo, o corpo vai. E na montanha, eu percebo muito isso. Se você tá com uma mente, sabe, mais ou menos, ou então assim, putz, tá preocupado com alguma coisa, ou tá passando por uma dificuldade, tá pensando muito em outras coisas, vai dificultar a sua caminhada. E eu já teve montanha que eu não consegui subir, justamente por isso. E não eram muito grandes, e eu falei assim, cara, não tô legal, tá me fazendo mal. Às vezes você entra num processo ali interno muito grande, e principalmente na alta montanha, quanto maior a altitude, você precisa ter um fôlego mais trabalhado. E a gente sabe que para você ter esse fôlego, você tem que estar com uma oxigenação boa. Então, você precisa estar calmo, você precisa estar tranquilo, para você não demandar tanto do corpo, para você conseguir ter esse oxigênio bem preparado, o pulmão expandido para você conseguir caminhar. E quando você está chorosa, ou então você está preocupado, o coração acelera, você demanda mais energia, o seu fôlego diminui. Uhum. Então, com isso, você não consegue subir de jeito nenhum. Caramba. Nem que seja, Você acha que quando você medita, assim, é uma prática diária, você começa a ver a situação de fora também, né? Então, você está subindo a montanha, parece que você dá uma... De fora, vendo a Daiane subindo a montanha, você sente isso? Nossa, uma muito. Percepção, além do autoconhecimento, de falar, caramba, eu tô sentindo isso, eu tô mais ansiosa, eu tô muito cansado, vou dar uma pausa, vou respirar. Total. E também ver a situação de fora e falar, putz, é só uma montanha, eu vou subir aqui e vou resolver É uma conversa interna desafio, exato. O tempo todo. Isso daí ele vai cada vez mais se aprofundando. Você sente isso? Nossa, com a meditação? demais. Porque a meditação em si, ela é uma prática, não é que ela, todo mundo acha, muita gente acha que a meditação é você não pensar em nada. Mas, na verdade, é você focar em uma coisa só. Então, quando você realmente foca, nem que seja, por exemplo, na sua respiração. Agora, nesse momento, eu vou focar na minha respiração. Conta. 1, 2, respira, expira. Você tá focando em algo. Então, você abstrai de todas das outras coisas ao redor, externo, para você focar em uma coisa só. Então, aquele momento ali, você consegue trazer para o interno uma autoavaliação muito grande. E é isso o tempo todo na montanha. Quando você tem essa consciência mental e acabando que a corporal vem junto, quando você cria essa consciência, você se conhece um pouco mais, você percebe mais se a sua respiração tá mais ofegante, se não tá, se você tá mais preocupado, se você não tá. Aí você começa a se incentivar, você passa a ser o seu próprio coach, vamos dizer assim, né? Porque, não, preciso avançar um pouco mais, então dá. Aí você começa a entender quais são os seus limites, se você dá pra ir ou não dá. Então, a meditação, ela vem com uma ferramenta poderosíssima pra isso. Uhum. Porque com essa consciência, essa autoconsciência, ela te traz um pouco mais de incentivo, principalmente na caminhada, e essa percepção do corpo o tempo todo. Nossa, fantástico. Que legal. Fantástico. E a gente fala bastante aqui na Outlivre que a gente tem 4 pilares fundamentais, né, com foco sempre em longevidade, que é uma prática de atividade física,
qualidade de sono, alimentação de qualidade, ou Muito suplementação de qualidade também, e gestão emocional, né? Como que você controla essa parte emocional? Você se preocupa com longevidade também? Esses pilares, faz muito sentido isso para você também? O que a Daiane vê, assim? Você vê daqui 10, 15 anos continuando subindo montanha, mergulhando, igual você falou agora há pouco? Como você se vê aqui daqui a um tempo? Olha, eu falo assim, até com as pessoas que perguntam isso, eu falo assim, cara, você tem medo de alguma coisa? Me perguntaram isso. Várias vezes já me perguntaram isso. E eu falo assim, cara, eu acho que o único medo que me vem na cabeça, assim, logo de cara, é eu, de alguma forma, ficar limitada com a minha saúde. Porque eu acredito que, cara, você tendo uma saúde boa, você faz qualquer coisa. Sabe, você trabalha, você ganha dinheiro, você viaja, você tem experiências, você tá junto com sua família, sabe, você participa, enfim, você tem, é um tesouro muito valioso, assim. Então, para que eu tenha isso e que eu não tenha medo, não queira sentir esse medo e tenha muito mais ou menos na minha vida, eu preciso cuidar dela. Então, é um dos pilares, assim, principais, realmente, é a saúde. A alimentação, o sono, tudo isso vem num combo, porque se você cuida tem um bom sono, se você cuida da sua alimentação, se você pratica exercícios físicos, tudo isso contribui para que a sua saúde fique um pouco mais, cada vez mais forte. E eu me preocupo demais. Eu brinco que quando eu tiver filhos, eles já vão nascer respirando, fazendo meditação, subindo, comprar uma mochila maior pra escalando e pôr ele tal. nas costas Aí e põe subir montanha, junto continuar. e sobe, porque, nossa, é uma atividade que me dá, além de muito prazer, Sim. traz também cada vez mais, fortifica cada vez mais a saúde. Então, é algo que vai me prolongar a vida, né? Vai me prolongar muito mais desses momentos que eu tenho hoje. Então, eu falo pra todo mundo, cara, é saúde em primeiro lugar, porque o resto a gente faz a conta. Faz, sim. Total. E eu costumo falar, Day, aqui sobre propósito, né? Então, lá atrás, eu imagino que seu propósito era diferente do seu propósito hoje, né? E qual que é o seu propósito hoje com a sua vida, com as suas expedições? O que você gostaria de transmitir para o mundo? Qual é a mensagem que você gostaria de transmitir para todas as pessoas? Ai, nossa, daria acho que outro podcast. Tô brincando. Manda aí, pode ir. Nossa, eu acredito muito. Tem uma frase que. Eu acho que já deve estar em vários lugares, assim, mas é uma coisa que faz muito sentido pra mim, que eu tenho fome de vida. Pra mim, essa é uma frase que permeia todas as outras coisas, assim. Eu acho que... Eu não sei se existe hoje um grande grande propósito na vida. Eu acredito que tem vários propósitos que permeiam todas as nossas escolhas e tudo o que a gente vive hoje, mas cada vez mais essa fome de vida, eu acredito que deve estar presente na nossa vida, sabe? O meu maior propósito é transmitir isso, seja nas redes sociais, seja nas minhas expedições, seja com a minha família, com amigos, contatos próximos, mas é realmente vivenciar, primeiro de tudo, né? E transmitir isso, essa fome de vida para as pessoas, que isso vai desencadear várias outras coisas, né? Se eu tenho essa fome, essa vontade, essa garra de realmente viver, eu proporciono muitas outras coisas para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Então, seja subindo montanha, mergulhando, seja nas redes sociais falando alguma coisa, então transmitindo uma boa alimentação, conversando com as pessoas, trazendo essas dinâmicas dentro dos roteiros de viagem, utilizar todas as ferramentas justamente para transmitir isso, essa vontade, essa fome, essa garra realmente de viver e de vivenciar, porque a vida, é boa demais pra viver. Vai assim, né? Nossa, e passa muito rápido. Sim. Caraca, passa muito rápido. E às vezes eu tava pensando, de vez em quando eu paro pra pensar, caraca, se eu quisesse viver tudo que eu gostaria, assim, de uma vida só, nossa, eu precisaria de várias vidas. boa. Várias vidas, porque eu penso assim, eu sou desde pequenininha, sempre fui muito incentivada ao esporte. Então, sempre fui uma pessoa ativa. Então, hoje, eu mergulho, subo montanha, faço yoga, faço musculação e agora eu tô voltando pra corrida. Mas se deixar, eu quero escalar, eu quero andar de bicicleta, eu quero fazer tudo. Só que assim,
né, cada coisa que eu escolho, eu quero fazer muito e quero fazer muito com bem. Muita intensidade, né? Exato, não tem como eu falar, vou de vez em quando andar de bicicleta. Não, quero andar de bicicleta bem, assim, quero dar uns 20, 30, 40 quilômetros. Bike, 100 quilômetros. Pô, porque não tem graça. Não, tô brincando. Tem. Mas é aquela coisa assim. Não, mas é isso aí. Você quer vivenciar muito mesmo, forte. Não, aí legal. se deixar, nossa. Ô, Day, pra gente finalizar aqui, quais são seus próximos projetos? Eu sei que você tem um projeto agora pela frente, você estava comentando em maio, né? Tem alguma coisa que você tá super animado. Eu queria que você contasse pra gente os próximos desafios que você tem agora em 2025. Ah, legal. 2025 vai ser um ano muito especial e um deles é um dos maiores projetos assim que eu vou ter agora em maio, que é subir, dando spoiler, né? Eu selecionei algumas montanhas de 6.000 para fazer. Eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira montanha de 6.000 no ano passado, que foi uma montanha muito linda, chamada Chachani, no Peru também. E vou voltar para o Peru agora em maio para fazer mais algumas montanhas de 6.000. E vai ser um mês reservado para isso. É a temporada que começa a temporada de montanhismo na América do Sul, principalmente no Brasil. Mas é um período de inverno, então a gente tem uma incidência menor de chuva. A tendência é de ter tempos melhores, assim, tempos bons. Mas reservei esse mesinho aí pra me desafiar. E vai ser muito legal, vou ter alguns parceiros junto comigo. E tô treinando, inclusive, pra caramba pra isso. Porque, assim, mesmo que a gente tenha uma altitude tensa, né? Porque a gente não tem como prever. Querendo ou não, eu tenho que chegar um pouco antes pra me aclimatar, tá? Mas você tá com o corpo bem preparado, ele é muito importante. Principalmente cardiorrespiratório, então estamos treinando pra isso. E durante o ano, vou ter algumas expedições. Tanto vai ser um grupo misto, para Abrolhos, e as outras expedições para mulheres em outros destinos, como Lençóis Maranhenses. Inclusive, quem quiser... Nossa, é fantástico. Eu tive a oportunidade de estar lá para fazer a travessia no passado, e eu falei, nossa, todo mundo precisa conhecer esse lugar, então vou dar um jeito de proporcionar isso para quem quiser. E a gente vai fazer a travessia, e Peru, a gente vai voltar também, vou voltar com um grupo de mulheres também. Peru, inclusive, é um destino, cada roteiro é com um objetivo diferente que eu monto. E o Peru, especificamente, é um roteiro para quem quer se introduzir na trilha. Quer ter um pouco mais de conhecimento de caminhada, de trilha, e fazer o caminho Inca, que é um caminho incrível. Uhum. O roteiro tá muito lindo para isso, serão 10 dias de viagem super legais. Nossa. E com o Machu Picchu puxado, também. Puxado, hein? Levar capa de chuva, hein? Sim. Já te deu toque, importante, vai botar no checklist lá, ó. Capa de chuva pra não passar perrengue. Lá foi perrengue. Mas, Day, adorei o nosso papo, foi muito bacana, queria te agradecer aqui e deixo espaço também para você falar o seu site, as suas redes sociais também. Legal. Para quem quiser se conectar com você, fica à vontade. Que massa, muito obrigada. Eu fico muito feliz de falar sobre saúde, sobre longevidade, sobre viagem, esporte em si. É uma das coisas que me encanta e que, sabe, me incentiva muito hoje. Mas vou deixar minha rede social, que é Daidan, com Y, DAMM, com 2 M's no final. E também meu site, que é www.daendan.com.br, que lá a gente tem todos os detalhes das expedições e algumas matérias também, contato por lá também, até algumas fotos pra galera sentir o gostinho do que é viajar. E é isso, nas redes sociais eu falo bastante sobre o ecoturismo, sobre alguns destinos, mas também algumas dicas de alimentação, de treinos, tudo isso que envolve uma vida ao ar livre e a saúde. Não, show de bola, Day. Obrigado, viu? Eu que agradeço, mas massa. Pessoal, e é isso, a gente fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar no Spotify e também no nosso canal no YouTube. E até a próxima.